Olá pessoal, vamos falar sobre a trigonometria, que é um assunto do ensino médio. O nosso conteúdo é a trigonometria. E a trigonometria está relacionado a um triângulo conhecido como triângulo retângulo. Então, o primeiro passo é relembrar a ideia do triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, significa um ângulo de 90 graus. Então vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo onde um dos lados mede 90 graus. Então está aí um triângulo retângulo e este quadradinho que eu fiz no canto, entre os dois lados perpendiculares, é um ângulo de 90 graus. Isso representa que é um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é conhecido como hipotenusa. Essa seta está indicando, né, ao lado oposto ao ângulo de 90 e o nome é hipotenusa, normalmente representado pela letra A ou H. Os outros dois lados são chamados de catetos. O cateto B e o cateto C. Então temos a hipotenusa e os catetos formando um triângulo retângulo. Vale o teorema de Pitágoras. Todos já ouviram falar do Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação é válida sempre que o triângulo é de 90 graus. Tá bom? Forma um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Bom, vamos falar sobre as razões trigonométricas. Segundo detalhe, as chamadas razões trigonométricas. As razões trigonométricas são razões ou divisões entre os lados de um triângulo retângulo. Só que para falarmos de razões trigonométricas, tem que se definir ou diferenciar os catetos. Os catetos, eles podem ser diferenciados como cateto oposto e cateto adjacente. Para se diferenciar os catetos, se utiliza, né, um dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Então temos o ângulo de 90 graus, que eu acabei de desenhar. Temos aqui um ângulo, vamos escolher este ângulo, vamos chamar de ângulo X. Este ângulo X determina que o ângulo que está de frente para ele, eu estou colocando aqui a seta apontando para o lado que está de frente para este ângulo X, é chamado de cateto oposto. E vamos representar por CO. O cateto que está ao lado, forma este ângulo, é chamado de cateto adjacente. Vamos chamar de CA. E temos oposto a 90 graus a hipotenusa, que vamos chamar de H. Então temos, quando se tem um ângulo, um dos ângulos agudos do triângulo retângulo, a partir dele definimos um cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa está definida pelo ângulo de 90 graus. Bom, a partir dessa ideia de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, se calcula as chamadas razões trigonométricas. Vamos determinar as chamadas razões trigonométricas. A primeira razão é o seno de um ângulo. O seno é calculado como seno de x, do ângulo x, é igual à divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. É assim que se define o seno de um ângulo. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, CO, cateto oposto, dividido por H, que é a hipotenusa. A segunda razão trigonométrica é o cosseno.
O cosseno de um ângulo é representado por cos de x, o cosseno do ângulo x. E o cosseno é a divisão, a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Ou seja, CA sobre H. A terceira razão trigonométrica é a tangente de um ângulo. Tangente. TG dx. E a tangente de um ângulo é definido como cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou, né, você pode também definir a tangente como seno dividido por cosseno. Vamos colocar isto como nota. A tangente de um ângulo também pode ser escrito como seno de um ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Observe, quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu dividir, ó, conserve o primeiro. A tangente de x, então, é cateto oposto sobre hipotenusa vezes. Ó, divisão de fração. Conserva a primeira fração, inverte multiplicando a segunda. Inverta a segunda multiplicando. Logo, ó, corta a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seno sobre cosseno. A tangente pode ser calculada de duas maneiras. Vamos repassar essa ideia. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, ou o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo ok, minha gente? Todos conseguiram acompanhar? Então, relembrando, quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é a tangente? Seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, existem outras razões trigonométricas. Vamos ver quais são as outras razões trigonométricas. Existe a cossecante. A cossecante do ângulo x é o inverso do seno de x. É chamado de cossecante, o inverso do seno. Existe a secante. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno. A secante de x é o inverso do cosseno de x. E a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente de x. Essas são as chamadas razões inversas. Inverso do seno, cossecante. Se o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Secante é o inverso do cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O inverso é hipotenusa sobre cateto adjacente. E a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Ou cateto adjacente sobre cateto oposto. Bom, gente, estão aí as razões trigonométricas. São 6. 6 razões. Seno, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Vamos ver como é que se calcula essas razões trigonométricas, tá bom? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Esta primeira aula diz respeito justamente a este cálculo, né, das razões trigonométricas. Se você não conseguir calcular e conhecer essas razões trigonométricas, não tem como dar continuidade ao conteúdo de trigonometria. Então, pare o vídeo, refaça esses cálculos que vamos fazer aqui, pegue a apostila, estude, né, para que você possa continuar. E, infelizmente, a matemática, né, exige dedicação. Né, não é igual a uma aula, né, de direito
penal, processual penal, constitucional, administrativo, você vai ouvir, memorizar e acabou. Né? Fazer questões e marcar. Matemática exige que você treine, pare, escreva, refaça 2, 3 vezes as mesmas questões, os exercícios, para que você realmente aprenda. Bom, vamos continuar. Vamos calcular as razões trigonométricas para o triângulo abaixo. Vamos ver? Vamos colocar aqui como letra A, nosso primeiro triângulo. Um triângulo retângulo. Vamos escolher um ângulo X. Vamos supor que os lados desse triângulo sejam hipotenusa 10, cateto adjacente 8. Então temos o cateto adjacente 8 e hipotenusa 10. Bom, primeiro passo, para determinar as razões trigonométricas, eu tenho que ter cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Eu tenho aqui a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, o primeiro passo é calcular o cateto oposto, usando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado. Hipotenusa, 10 ao quadrado. Cateto adjacente, 8 ao quadrado. Cateto oposto ao quadrado. Então, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É o teorema de Pitágoras. Bom, 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Mais o cateto oposto ao quadrado. 64 passa subtraindo, fica 100 menos 64. É igual ao cateto oposto ao quadrado. 100 menos 64, 36. E como está elevado ao quadrado o cateto oposto, então tire a raiz. O cateto oposto é a raiz de 36, e a raiz de 36 é 6. Então temos aí a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto. Cateto oposto 6, cateto adjacente 8 e hipotenusa 10. Com base nisto, vamos calcular as razões trigonométricas. Vamos reescrever isto. Cateto oposto foi calculado 6, cateto adjacente 8, hipotenusa 10. Bom, primeiro passo, calcular o seno, cosseno e a tangente. Quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, o seno é 6 sobre 10. 6 sobre 10, você pode dividir, dá 0,6. Ou então, representar por fração dividindo por 2. Dividindo por 2 é o mesmo que 3 quintos. Ou 0,6. Divida 3 por 5, dará 0,6. Quem é o cosseno de x? Então temos aí o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 8, hipotenusa 10. Podemos dividir por 2 e simplificar 4 quintos, ou 0,8. Bom, agora tangente. A tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto 6, cateto adjacente 8. Dividindo por 2, eu posso dividir por 2 e vai ficar igual a 3 quartos ou 0,75. Estão aí calculados o seno, o cosseno e a tangente. São as chamadas razões trigonométricas. Bom, podemos também calcular a secante, cossecante e cotangente. Quem é a secante? O inverso do cosseno. Se o cosseno é 4 quintos, o inverso fica 5 quartos. 1 sobre 4 quintos é o mesmo que 1 vezes 5 sobre 4. Então, na verdade, só era inverter, dá 5 quartos. Quem é, então, a cossecante?
só é inverter o seno. 1 sobre o seno. Quem é o seno? O seno foi 3/5. Inverta. O resultado é 5/3. Tudo certo? E falta a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. A tangente é 3/4. O inverso da tangente, 1 sobre a tangente, é igual, o inverso é 4/3. Então temos o seno, temos o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. São as 6 razões trigonométricas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então vamos, né, a mais um exemplo. Letra B, vamos fazer, né, para o triângulo. O triângulo retângulo com lados iguais a 12. Os catetos. Cateto, vamos pegar aqui o ângulo X. E teremos aqui então o cateto oposto como 12. E este vai ser o cateto adjacente como 5. Vamos calcular as razões trigonométricas para este ângulo X, que foi anotado aí na figura. Esse triângulo é um triângulo retângulo, não esqueça. Bom, se temos o cateto oposto e o cateto adjacente, precisamos da hipotenusa, que não foi definida. Vamos calcular pelo teorema de Pitágoras. Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual ao hipotenusa ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa ao quadrado será igual cateto oposto 12 ao quadrado, cateto adjacente 5 ao quadrado. A hipotenusa então será 144, que é 12 ao quadrado, mais 25. Quem é a hipotenusa ao quadrado? 169. A hipotenusa então será a raiz de 169 e a hipotenusa será igual a 13. Raiz de 169, exatamente 13. Bom, então temos a hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então vamos anotar essas ideias. Cateto oposto, 5. Cateto adjacente, 12. E hipotenusa, 13. Então vamos calcular as chamadas razões trigonométricas. Vamos ver aí o resultado. Quem é o seno? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Significa 5 sobre 12. Quem é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, vamos corrigir aqui, a hipotenusa é 13. Seno é 5 sobre 13. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente 12, hipotenusa 13, 12 sobre 13. Quem é a tangente? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é igual a 12, cateto oposto, 12 não, 5 sobre 12. Agora vamos inverter. O inverso do seno é chamado de cossecante. A cossecante é o inverso do seno, logo a cossecante é 13 sobre 5. O cosseno, invertendo o cosseno, temos a secante. Bom, a secante será o inverso do cosseno, resultado 13 sobre 12. E a tangente, o inverso da tangente é chamado de cotangente. E a cotangente é o inverso, que é igual a 12 sobre 5. Então temos o seno, cosseno, tangente, o inverso do seno, cossecante, o inverso do cosseno, secante, e o inverso da tangente, a cotangente. Estão aí calculados, né, os valores das razões trigonométricas. É muito fácil, não tem dificuldade nisso. Eu espero que você treine esta aula, é muito importante. Só consegue avançar na trigonometria
caso você lembre, né, desses detalhes, tá bom? Na próxima aula, né, vamos iniciar só citar, vamos falar sobre a medida de ângulos. A medida de ângulos. Existe uma medida de ângulo que é chamado de radiano. Um ângulo pode ser medido de duas maneiras. O ângulo pode ser medido em graus e o ângulo pode ser medido em radianos. A relação, né, entre graus e radiano temos aqui um ângulo alfa, tá bom? Um ângulo alfa. Este ângulo alfa determina um arco. Se eu tiver aqui uma circunferência de raio igual a 1, então temos alfa é o nosso ângulo. Raio da circunferência, R é o raio, que neste caso R é igual a 1. E a distância entre A e B é um arco. AB é um arco. E quando temos raio igual a 1, a medida desse arco é dada na unidade chamada radianos. Para calcular a medida deste ângulo, eu utilizo o comprimento deste arco. Tá bom? A medida do ângulo é dado pelo comprimento do arco. E o comprimento do arco, ele pode ser calculado a partir o ângulo A. O ângulo A pode ser dado em graus ou em radianos. Tudo ok? Então, na próxima aula veremos como calcular um ângulo na unidade conhecida como radianos. Você conhece os ângulos a partir do chamado graus, a medida de ângulo graus. Uma circunferência completa, uma volta completa, representa o ângulo de 360 graus. Veremos que isto corresponde a um arco de 2π radiano. Tudo ok? Até o nosso próximo encontro com a trigonometria.